O assunto que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos nessa noite é o seguinte: aprendendo a viver. Reflexões sobre a passagem de Jesus pelo Getsemane. Aprendendo a viver, reflexões sobre a passagem de Jesus pelo Getsemane. Irmãos, essa nossa passagem pela terra, essa nossa vida, essa primeira etapa, ela é mesmo extraordinária. Uma vida única, uma existência maravilhosa. Deus nos concedeu o privilégio de treinarmos aqui aquilo que vai acontecer constantemente no céu. Por isso, de fato, precisamos aprender e reaprender a viver do jeito de Deus a cada dia. Essa maravilha da vida, ela já foi pintada a partir e com várias cores pelos artistas ao longo do mundo e da história. Alguns pensam que a vida é como uma estrada sinuosa, cheia de riscos e perigos, se bem que a vida sempre apresenta placas sinalizadoras. O problema é que a gente corre tanto que não consegue enxergá-las. Outras pessoas pensam na vida, quem sabe, como uma viagem de trem. E aí vem aquele jargão: no momento vai chegar a nossa estação, na qual teremos que descer, porque chegou a nossa hora. Outras pessoas podem pensar na vida como um labirinto, quem sabe uma fase de perigos, de dúvidas, de incertezas, e sorte é daquele que consegue chegar do outro lado. Rick Warren, em uma de suas entrevistas concedidas há alguns anos atrás, ele disse que costumava ver a vida como uma sucessão de montes e de vales, onde em algumas horas coisas boas aconteciam e em outras coisas ruins aconteciam. Mas ele afirmou ao repórter: porém agora, eu penso que a vida, ela é muito melhor explicada a partir da imagem de alguém que caminha sobre dois trilhos, onde coisas aparentemente boas acontecem junto com coisas aparentemente ruins. E ele diz: é só aparência, porque aquilo que pode ser muito bom aos olhos humanos, de repente não é tão bom aos olhos de Deus. E um fato muito ruim pode sim ser palco da manifestação de Deus. Esse pastor disse isso quando um de seus livros se tornou um best-seller, e ao mesmo tempo ele recebeu a notícia que a sua esposa estava com câncer. O que é a vida, irmãos e irmãs? Como podemos viver de modo a agradar a Deus, de forma a tornar essa existência algo cada vez mais significativo e impactante? A Bíblia, quando fala da vida humana, sobretudo desse relacionamento entre homem e Deus, ela nos convida a observarmos o contexto de um jardim. A história humana começa num jardim. A Bíblia, ela também termina falando do céu como um jardim recriado por Deus. Gênesis fala do jardim, Apocalipse, sobretudo o capítulo 22, também retrata o céu a partir das imagens, a partir daquilo que há em um jardim. Nós estamos diante de um texto que fala de um momento específico, a passagem de Jesus pelo jardim do Getsemane. Eu quero convidar você para lermos esses versículos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora?
vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós conseguimos extrair lições preciosas para a vida. Muito embora Jesus tenha experimentado um momento rápido, mas que para ele foi uma eternidade, um tempo de sofrimento, aquelas horas da vigília daquela noite, que antecedeu a sua morte, foram horas decisivas para toda a humanidade. Jesus era assim, ele aproveitava momentos para trazer lições para a vida. E ele sabia que os discípulos iriam assimilar esses ensinamentos ao longo do tempo. Ele não desiste de trabalhar em nós. Ele só vai concluir esta obra, só vai parar esta obra, melhor dizendo, quando de fato tiver terminado todos os detalhes do seu propósito em nossa vida. Há aqui algumas lições que podemos trazer para a nossa vida nesse texto. E a primeira dessas lições é que a vida, irmãos, ela é uma linda oportunidade de vivenciarmos intimidade, de construirmos intimidades. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus levou para o Getsemane aqueles que eram mais íntimos seus, os seus discípulos. A maioria deles ficou num ponto inicial, num ponto de entrada do jardim do Getsemane. 3, os mais íntimos, dentre os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, foram um pouco mais além. E Jesus fez questão de levá-los para esse momento, para mostrar para eles o que é viver em intimidade. Jesus sabia dos riscos de investir em pessoas. Jesus decidiu investir tempo. Aliás, ele se deu a essas pessoas, mesmo sabendo dos problemas, dos riscos, mesmo sabendo que iria se decepcionar, mesmo sabendo que a resposta deles não seria a mais adequada em todos os momentos. Jesus decidiu investir num relacionamento íntimo, apesar de tudo aquilo que iria acontecer com ele por conta desses relacionamentos. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos, irmãos, que desenvolvermos intimidade uns com os outros vai muito além de estarmos no mesmo espaço, no mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto. Muitas vezes temos maridos que não têm verdadeira intimidade com as suas esposas, pais que não têm intimidade com seus filhos, irmãos que não têm intimidade entre si, uma intimidade que foi quebrada, quem sabe nunca existiu. Pessoas passam por toda uma vida sem desenvolver intimidade com outras pessoas. Talvez pelo medo, talvez porque já se feriram, se frustraram, se machucaram. Pessoas que de alguma forma estão na defensiva porque não querem sofrer de novo. Porque para nós é comum, isso aquieta a nossa consciência, que é sujeita a uma justiça tão falha, a justiça humana, a nossa justiça. Nós entendemos que ter intimidade com alguém que nos ama, alguém que não erra, é muito bom. Para nós é tranquilo aceitar a ideia de fazer o bem para quem nos faz bem, continuar vivendo ao lado de alguém que não erra. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que intimidade é uma realidade que não depende da ética ou da justiça humana em primeiro lugar. Não depende da inerrância. Construir intimidade é mais uma questão de graça e misericórdia do que de perfeição. Jesus sabia onde iria chegar com esses discípulos. Pedro, um pouco antes do Getsemane, chegou a dizer para Jesus: olha, eu não vou me escandalizar das tuas palavras, ainda que todos aqui se escandalizem. E Jesus disse: olha, Pedro, você me negará 3 vezes. Você não sabe o que está dizendo, Pedro.
Mas Jesus decidiu investir na vida desse homem, porque ele tinha um coração que queimava. Sabe, meu irmão, Deus pode restaurar as tuas intimidades, a despeito dos teus erros, do erro do seu cônjuge, do erro dos seus filhos, do erro dos seus líderes, de pessoas que caminham com você. O duro é cultivar intimidade com corações frios, duros, que já foram tomados pelo ódio, pela cobiça, pela inveja. Assim era o coração de Judas. A Bíblia diz que Jesus, ele desenvolveu intimidade com o Pai. Jesus, na verdade, desde o início do seu ministério, mostrou aos seus discípulos que eles também eram filhos de um Pai eterno. Eles não estavam órfãos. Jesus, ele recebeu essa palavra do Pai, depois de ter sido batizado, praticamente durante o seu batismo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, que ele ensinou seus discípulos a orarem Pai Nosso. Tamanha era a intimidade entre o Filho e o Pai, que Jesus, ele chegou a dizer: quem me vê, vê o Pai. Isso está registrado em João no capítulo 14. João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. E nesse texto, irmãos, Jesus chama o Pai de Abba Pai, de uma forma ainda mais carinhosa. Se há uma possibilidade de chamar o Pai de uma forma mais carinhosa, é Paizinho, meu Pai querido. As crianças usavam essa expressão para se referirem aos seus pais, um termo aramaico. Jesus aqui, nesse momento, ele não deixou de cultivar intimidade com o Pai. Jesus não só ensinou acerca da intimidade com o Pai, mas ele nos possibilitou também vivermos em intimidade com o Pai. A Bíblia diz que ele veio tornar-se nosso irmão para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 2. Quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Irmãos, se não aproveitarmos essa vida para cultivarmos relacionamentos duráveis numa era de relacionamentos descartáveis, se não aproveitarmos essa vida que Deus nos deu para vivermos em intimidade com Ele, nós estamos cuspindo na cruz. Nós estamos negando o sacrifício de Jesus, porque foi isso o que Ele conquistou por nós ali no Calvário. A vida, ela só tem sentido, valor, quando ela é aproveitada para se cultivar intimidades, porque é na intimidade que as melhores coisas acontecem. Quem não usou essa vida para desenvolver intimidades, não viveu. A segunda lição que encontramos neste texto, irmãos e irmãs, é que a vida, ela deve ser uma constante decisão de cumprir a vontade de Deus. Jesus não queria morrer. Um jovem aos 30 e poucos anos de idade, um horizonte se descortinando diante dele, muitas possibilidades. Ninguém quer morrer aos 33 anos. Jesus enfrentou ali uma agonia. Jesus gemeu porque a espada de Deus naquele momento era a sua própria vontade na vida de Jesus. Nesse momento, a vontade de Deus não foi romântica com Jesus. A vontade do Pai foi dura. A vontade do Pai era o Calvário, era a cruz. Mas mesmo assim Jesus clama para cumprir a vontade de Deus. Sabe, irmãos, nem sempre a vontade de Deus é romântica, é bonita aos nossos olhos. Às vezes nós lemos o texto de Romanos 12 que diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e a gente tenta dar uma romantizada, mas fato é, irmãos, que às vezes a vontade de Deus vem como espada que vai até o mais íntimo do nosso ser, e nos machuca, e nos fere, mas Deus sabe o que está fazendo. Não há a possibilidade de vivermos aquilo que Deus quer, sem cumprirmos a sua vontade, sem cumprirmos o seu querer para as nossas vidas. Às vezes eu penso que o que falta em nós são orações
que expressem o nosso conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Nós gememos em oração quando gememos e quando oramos, porque queremos uma cura, porque almejamos a realização de um sonho, porque quem sabe queremos mais conforto. O Brasil precisa de homens e mulheres que coloquem a boca no chão, o joelho no chão, e que possam clamar pela vontade de Deus. A nossa oração tem que ser: Deus, revela-nos a tua vontade. Nós queremos desesperadamente cumprir a tua vontade. Ensina-nos a cumprir a tua vontade. Dá-nos um coração submisso à tua vontade. Porque se não gemermos diante da possibilidade de cumprirmos a vontade de Deus, nós vamos gemer diante de outras coisas. A vida deve ser uma oportunidade de cumprirmos cabalmente a vontade de Deus. E nós já temos não só o exemplo de Jesus, mas a ajuda do próprio Jesus. Filipenses 2 diz que a Deus pertence o querer e o realizar. Deus não só quer algo a nosso respeito, Ele é quem nos capacita para cumprir isso. A terceira e última lição, irmãos, desse texto é que a vida, ela é uma passagem inevitável pela prensa divina. A vida, ela acontece no jardim do Getsemane. A vida é o jardim das dores. A vida é o jardim do lamento, irmãos. Por uma simples razão. Deus não nos criou para sermos felizes antes de ter nos criado para Ele. Se a terra fosse um lugar maravilhoso, ninguém ia querer o céu. Já sendo ruim do jeito que é, ninguém quer morrer, imagina se fosse boa. É assim ou não é? Mas o lindo, irmãos, é que Deus, o Pai, Ele fez da nossa vida o jardim do lamento, das dores, da agonia. Mas nesse jardim Ele se faz presente. O Getsemane era um jardim situado a mais ou menos 800 metros do nível do mar. E nesse jardim específico, as olivas eram moídas, eram prensadas por ferramentas, e quando eram uvas pelos próprios pés. E esse trabalho acontecia a frio, porque o azeite que saía desse jardim era maravilhoso. Por que será que Jesus escolhe o jardim onde olivas eram moídas? A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nesse mesmo capítulo disse: ao Pai agradou moê-lo. Jesus foi moído pela solidão, para que hoje a sua presença seja constante em nossas vidas. Jesus foi moído pela traição, para ser conhecido como eternamente fiel. Jesus, irmãos e irmãs, Ele foi moído pela agonia, pela angústia, para que hoje possamos ter paz em seu nome. Irmãos, a nossa vida não é fácil. Eu não sei se você entrou aqui tendo o jardim do Getsemane como a tônica da sua vida. Quem sabe Deus está moendo você. Também não diga: eu não aguento, Deus, eu não aguento. Você aguenta. Você aguenta. É Deus quem define qual é o limite, não você. Porque Ele sabe o que quer gerar na sua vida.